Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Dezembro chegou, gente, com ele. Férias, verão, chegada de turistas e o movimento nas estradas, sem dúvida alguma, aumenta consideravelmente. Aumenta também, consequentemente, se a gente não se planejar, é o nosso tempo de deslocamento e de viagens. Vamos falar um pouquinho sobre esse movimento e as orientações da Polícia Rodoviária Federal. Meu convidado de hoje aqui no Direção Segura é o Joseir Nunes. Ele é superintendente executivo da PRF aqui no estado. Ei, Joseir, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Que bom, dezembro chegou, mês de férias, né? Período que muitos de nós saem para viajar com a família e com os amigos. É importante termos bastante cuidado nesse momento. Planejamento é tudo, né, Joseir? Tudo, Fernanda. A gente na vida, a gente planeja para tudo, né? Quando a gente vai ao supermercado fazer aquela compra do mês, a dona de casa geralmente leva aquela lista de produtos a serem adquiridos. Isso é um planejamento. Se ela não fizer isso, ela possivelmente vai comprar coisa desnecessária e fazer uma compra ruim. E no caso de viagem, é uma coisa muito séria, muito importante. Então, é fundamental o planejamento. Uma viagem bem planejada é garantia de uma férias segura e feliz. É isso. Como é que a gente começa a se organizar para viagem de fim de ano, pegar a estrada? Fernanda, a primeira dica é sempre cuidar do veículo. O veículo ele precisa estar em perfeita condição de funcionamento. A pior coisa que pode acontecer numa viagem é a gente ficar na estrada por um problema mecânico. Isso é muito comum. Então a orientação que a gente dá é que antes de viajar, primeira coisa, a pessoa leve o veículo a um mecânico de confiança, verifique os pneus, inclusive, Fernanda, é importante que os ouvintes tenham atenção ao estepe. Muitas vezes a gente calibra os pneus e esquece do estepe. É fundamental que o estepe esteja em perfeita condição de uso. Verificar os freios, as luzes, verificar se o óleo está adequado, se tem água no radiador. Tudo isso é fundamental para que a gente não corra o risco de ter pane na estrada. Outra coisa que é muito importante é que a documentação esteja em dia, tanto a documentação do condutor como a documentação do veículo. Se por algum motivo o condutor, o veículo tiver de forma inadequada quanto à documentação, isso é um problema. E quando a gente vai viajar com criança também, é importante que tenha a documentação da criança direitinho, para que se for parado, que não tenha nenhum problema numa fiscalização. Sem falar dos equipamentos de segurança, né, superintendente? No caso de crianças, então, os equipamentos adequados para o transporte dessas crianças? Exatamente. As crianças elas devem ser transportadas de forma muito segura. Então, uma criança de 1 até 1 ano, ela tem que estar no bebê conforto, até 1 ano ou 13 quilos. De 1 a 4 anos, ela vai sendo transportada na cadeirinha. A cadeirinha tem que estar firme, presa, segura direitinho. De 4 a 7 anos, já pode ser, o correto é ir no assento de elevação, porque ela já tem uma altura maior, já consegue, com esse assento, usar o cinto de segurança adequado. E de 7 até 10 anos, sempre no banco traseiro. A partir dos 10 anos, que aí a criança já pode ser conduzida no banco dianteiro. Isso. E quando se faz uma viagem com crianças, com idosos, com pets, o planejamento faz a diferença porque você descobre lugares de parada, de descanso, de lanche. Fernando, eu costumo dizer para as pessoas que a viagem, o deslocamento, ele tem que ser parte da viagem, né? Então, quando a gente vai viajar, a gente precisa se programar direitinho. Precisa saber onde que vai parar. Eu costumo dizer o seguinte, que a viagem, a pessoa tem que curtir a viagem. Então, geralmente, quando você vai para um destino, você sabe uma parada legal, um local para ir ao banheiro, para fazer um lanche. A nossa orientação é que, no máximo, a cada 2, 3 horas, se faça uma parada para descansar, para recuperar energia, porque isso é fundamental na segurança. Além disso, a pessoa deve definir com antecedência a rota, verificar se tem alguma obstrução na via, se tem algum acidente que vai ficar com a via interditada por longo período, ver rotas alternativas. Tudo isso é importante para que se tenha uma viagem segura e tranquila.
É isso aí. Bom, e com relação à conservação do veículo, né? A gente falou do STEP, mas o veículo tem que estar em boas condições, até o freio tem que ser testado. Fundamental, freio é fundamental. Um veículo, se ele tiver com freio ruim, o risco de acidente é muito grande. Então, é preciso que se teste o freio, as luzes, principalmente as luzes de atenção do veículo tem que estar funcionando. É importante que se teste todas elas, porque em uma situação de risco, de emergência, é preciso que esteja tudo funcionando para que a gente não cause um acidente que pode ser grave para a pessoa ou para terceiros. Entendido. Quais são as principais ocorrências nesse período do ano? Olha, Fernando, nós estamos num estado litoral que a gente recebe muito turista, né? Uhum. Então, no dia a dia, as principais preocupações são com excesso de velocidade. O excesso de velocidade, ele é um problema muito sério, pode causar acidentes gravíssimos. Uma outra coisa que a gente recomenda é muita atenção em ultrapassagem. Só ultrapasse em local permitido. Se a via está dizendo que aquele local ali não é para ser feita ultrapassagem, é porque existe um histórico, existe um estudo técnico que diz que uma ultrapassagem naquele local ali é inseguro. Uhum. Muitas vezes é uma saída de um posto de gasolina, muitas vezes é uma saída de uma rua lateral. Então, assim, muita atenção, não se faça ultrapassagem em local proibido. Nas diversões, a gente sempre recomenda o seguinte: direção e álcool não combinam. Então, nunca deve-se dirigir após consumir bebida alcoólica. Se você vai consumir bebida alcoólica, tenha sempre um condutor habilitado para dirigir e não beber. Ou se todos vão fazer uso de bebida alcoólica, que vão de Uber, de táxi, de um meio alternativo. Então, essas são condições que a gente acha fundamental para que tenha um trânsito seguro, sem grandes transtornos. Uhum. Tem pergunta aqui de um ouvinte, superintendente. Vamos fazer, Patrícia? Vamos. O Hamilton está perguntando se a Polícia Rodoviária Federal tem drones e se em algum ponto existe multa através desses drones que controlam, vigiam ou fiscalizam a rodovia. Olha, a Polícia Rodoviária Federal está em vias de implementar, junto com a Eco 101 aqui no estado, a fiscalização eletrônica à distância. Então, assim, nós estamos praticamente já em vias de adquirir isso. Nós temos drones, sim, e que eventualmente pode ser utilizados também na fiscalização. Então, é mais um elemento que a gente tenha para poder ajudar para que a gente tenha o trânsito seguro. Então, assim, a gente recomenda que todos que vão fazer a viagem, que sempre tenham atenção à fiscalização, à legislação do trânsito, para que a viagem seja segura e confortável para todos. Isso. Qual é a estratégia da Polícia Rodoviária Federal agora para evitar acidentes, né, e excesso de velocidade, enfim, tudo isso, operação de vocês, Natal, Ano Novo, janeiro? Olha, dezembro e janeiro e até fevereiro, durante o carnaval também, a Polícia Rodoviária Federal sempre aumenta, intensifica a fiscalização. A gente convoca servidores, muitas vezes, que estão em trabalho administrativo, muitas vezes pessoas que estão de folga, para que a gente tenha reforço na fiscalização. Então, neste período, com certeza, principalmente nas vésperas de feriados e festas importantes, a Polícia Rodoviária Federal estará intensificando de maneira muito firme a fiscalização. Então, nosso objetivo com isso é que a gente consiga, ao final desse período festivo, ter o mínimo possível, sequer nenhum acidente importante aqui nas nossas rodovias. Entendido. É isso. Superintendente, mais alguma dica para a gente finalizar? A dica é o seguinte: se tiver algum problema, a Polícia Rodoviária Federal está a postos, nossos postos estão à disposição para que o condutor nos procure para solucionar problemas, para alguma orientação. E nós temos também o telefone 191, que é o telefone da Polícia Rodoviária. Esse telefone ele atende no Brasil todo. E caso tenha alguma emergência, alguma situação que demande da Polícia Rodoviária Federal, pode-se fazer uso desse número. E no mais, a gente deseja a todos uma
um bom período festivo, que a gente possa curtir esse final de ano e o início do ano que vem com muita paz, com muita tranquilidade nas estradas, e que a gente consiga, ao final, fazer um balanço positivo de que tenhamos uma redução significativa do número de acidentes nesse período. Tá certo, queria te agradecer pela participação, Joceir. Tudo de bom para vocês aí, hein? Para todos, muito obrigado.